tô aqui gravando, então não liga não. As almofadas, a parede cor-de-rosa, que eu tô na casa da minha avó. Então você ignora isso, então isso foi isso. É o seguinte, por favor mesmo, veja esse vídeo com muito carinho, porque você não sabe a força que eu estou fazendo pra gravar esse vídeo. Porque você tá ligado, né? Essa voz que eu tenho é voz de traveco. Não é voz de quem faz vídeo. Enfim, de qualquer forma, eu tô fazendo um trabalho junto com o Fê, então você viu que, né? Pode ser aquela coisa. Eu vou explicar o socialismo, ele vai explicar a Primeira Guerra Mundial. Isso aí, a Primeira Guerra Mundial. Então vamos começar, quanto mais rápido eu começar, mais rápido eu termino. É o seguinte, o socialismo não foi uma teoria criada pelo pelo Angel, acho que é assim que se fala, como os muitos imaginam. Não. O ideal igualitário e justo já vem sido pensado há muito tempo. Na época de Sócrates e de Platão, mesmo com suas controvérsias. O que eu vou explicar aqui é um novo socialismo, sacou? Esse novo socialismo, ele começou principalmente, pontapé inicial, foi a Revolução Industrial, que teve as principais classes, que foi a dos pobres, que trabalhavam muito em situações precárias, trabalhavam muito mesmo nas indústrias, e os capitalistas, que eram os donos das indústrias, que ganhavam muito pelo esforço do pobre. Enfim, a ideia socialista foi um ideal criado para o novo socialismo, foi um ideal criado para converter o capitalismo. Porque nessa sociedade não haveria pobre, também não haveria rico. Seriam todo mundo igual, entendeu? Há dois tipos de socialismos. Utópicos são aqueles que idealizam uma forma de sociedade igualitária, no entanto, eles não apontam a forma como se chega lá. Eles querem uma sociedade, mas não sabem como chegar lá, pelo que eu entendi aqui. Temos a científica, que ela sim idealizam e apontam meios para chegar ali. Isso aí é melhor, vamos dizer assim. E tá, na minha opinião falando, o socialismo, pra mim, é algo impossível. Nunca vai existir socialismo. Se existir, vai ser uma merda. Por quê? Socialismo, ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Como eu vou explicar? Vou explicar com um exemplo. Eu vi esse exemplo, sabe onde? Não lembro onde. Foi num vídeo, foi num site, enfim. Eu vou usar o exemplo que aconteceu há algum tempo atrás, com um professor de economia de uma universidade do Texas. Esse professor nunca tinha reprovado nenhum aluno até então. Mas, em um ano, ele reprovou uma classe inteira. Porque, especificamente, essa classe dizia que tem como existir uma sociedade socialista. Que eles concordavam com esse ideal. E o professor, então, fez o seguinte, ele fez um projeto socialista na classe, que funcionava basicamente assim. Eles faziam as provas, as notas dos alunos, eles tiravam uma média, e essa média era aplicada como nota para todos, entendeu? Assim, era uma forma justa e igualitária. No primeiro trimestre, na primeira prova, ele fez esse método e a média saiu B. Para as pessoas, para os alunos que se dedicaram, estudaram e tudo mais, ficaram indignados com essa nota. Agora os alunos que não fizeram porra nenhuma, fizeram nada, ficaram felizes com essa nota. E assim foi, o ano inteiro. Na segunda prova, os alunos que não estudaram, que estavam assim um pouco se fudendo para a prova, estudaram menos ainda. E aqueles que tinham estudado na primeira foram na vibe daquela turma que não estudava. E não estudou, entendeu? Foi no bondinho da alegria. Exemplo ruim, mas enfim. O resultado dessa média foi D. Ninguém gostou. Da prova seguinte foi F. E assim por diante. Não saía. Não aumentava as notas. Ficavam em F. Mas aí o que aumentou na sala? Discussões, revoltas. Eles estavam começando a buscar
culpados. Xingamentos e palavrões ficaram comuns na atmosfera da classe. Os inúmeras inamizades e senso de justiça, né? Porque alguns iam estudar e outros que não fizeram nada vão receber isso. Então, no final das contas, ninguém queria estudar. Por quê? Como eu disse antes, os que estudavam não iam favorecer os que não estudavam. E isso resultou na repetição, acho que essa palavra existe, repetição da classe inteira. No final, o professor falou que é o seguinte: quando a recompensa é grande, o esforço do sucesso é grande. Pelo menos para alguns. Mas quando o governo elimina todas as recompensas ao tirar dos outros, sem seu consentimento para dar aos outros, o fracasso era inevitável. É impossível o cara pobre prosperar atrás de uma legislação que punam os ricos pela sua prosperidade. Se cada pessoa recebe sem trabalhar, outra pessoa deve trabalhar sem receber. A parte da população que não trabalha, e existe a parte que trabalha, que essa aqui, ó, é sustentada por essa. Quando essa aqui descobre por que elas não estão recebendo para ajudar esses aqui, a segunda parte se revolta com a primeira. Entendeu? E é assim que inicia o fim de uma nação. Então, socialismo é algo que nunca vai acontecer. Isso é bom, pelo menos no meu ponto de vista. Então acho que é isso, né? Não foi o melhor vídeo que eu pude fazer, eu admito. Mas tá aí, né? A segunda parte agora vai ser com o Fernando. Então, falou, gatão. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e terminou em 1918. Antes da guerra, a Europa vivia muito feliz com a Belle Époque, que era um negócio que eles viviam felizes, tranquilos, antes da guerra, que eles não tinham nenhum problema, nenhum. E o começo eles acreditavam que a tecnologia ia ser o começo de tudo, que eles não teriam mais problemas e tal. Essa foi a época da luz, que é da luminosidade, que eles acreditavam em tudo, que não teria mais problema para eles, que eles estavam vivendo muito felizes e tal. Antes da guerra havia uma grande disputa entre os países que iam querer pegar território da África para poder fazer suas coisas lá, por exemplo, né? Pegar território da África. Os países da Áustria-Hungria, os outros países e tal, eles queriam a sua liberdade, né? Ter liberdade de escolha de país. Antes da guerra tinha a paz armada. A paz armada era, por exemplo, por fora eles falaram que estava tudo certo, que não tinha nenhum problema, que estava tudo em paz, mas por dentro, secretamente, eles estavam falando que eles estavam fazendo armas, tanques, aviões, submarinos, tudo para o início da guerra. E começou a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança era a Alemanha, a Áustria-Hungria e o Turco Otomano. E depois entrou a Itália. A Alemanha tinha muitos problemas com vários países, por exemplo, a França e a Inglaterra. E a Rússia tinha problema com a Áustria-Hungria e o Turco Otomano. Essa era a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente, que era a França, a Rússia, a Inglaterra. Essa era a Tríplice Entente, que também a Rússia era amiga da Sérvia, porque eles queriam o pan-eslavismo. Eles só queriam começar a guerra. Eles precisavam de alguém para armar armadilha, por exemplo, numa mina e pisar nela. Então, com a morte do Francisco Ferdinando, que morreu para os homens da Sérvia, isso foi o que iniciou a Primeira Guerra Mundial, que eles começaram a guerrear entre os países.
Os dois lados estavam muito poderosos, confiantes da sua vitória, porque eles estavam muito armados, que eles trabalharam muito, juntaram armas, muito poder de fogo. Por exemplo, é tanque, como eu falei lá, de submarino, tanque, armas, metralhadoras. Eles pensavam que ia durar poucos dias, mas essa guerra durou 4 anos, porque eles pensavam que eles estavam tão fortes que em uns 3, 4, 5 meses ia acabar essa guerra e eles iam sair vitoriosos. A Primeira Guerra Mundial foi dividida em duas, que era a Guerra de Movimento, que foi quando a Alemanha começou a se movimentar muito rápido para perto da França, conquistando vários territórios com o seu poder de fogo, até que uma hora eles não conseguiram mais se locomover mais para frente da guerra e começou a Guerra das Trincheiras. A Guerra das Trincheiras eram grandes buracos de vários quilômetros que eles passavam muito tempo lá com a guerra, com armas, que eles não conseguiam mais atravessar um outro. E eles viviam com uma certo modo de vida nessa época, com um modo muito difícil, por causa que eles não podiam se alimentar direito, eles tinham dificuldade para comer, porque era difícil levar comida para o que estava morrendo, e eles tinham gás de mostarda que todo mundo morria, como ficava doente, tinha as metralhadoras que eram muito potentes na época também. Em 1917 a Rússia saiu da guerra porque não estava mais aguentando, tinha perdido várias guerras e estava ficando com pouca comida e com muita dificuldade. Então ele saiu. E com isso os Estados Unidos entrou para a Tríplice Entente, que ela entrou para a Tríplice Entente, que estava ajudando muito ela com armamento, que foi aí que a Estados Unidos virou um país mundial, que foi reconhecido mundialmente por causa que ajudou com muitas armas e financeiramente também por causa da Guerra Mundial. A Alemanha, e com isso a Alemanha também desistiu porque tinha perdido várias guerras, estava muito fraco com isso, né? E com isso criaram o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes culpou totalmente a Alemanha por tudo que aconteceu. Fizeram uma ponte lá de um país que eu esqueci o nome, que o Vinícius vai arrumar. Aí tiraram territórios da Alemanha, fizeram um monte de coisa, fizeram pagar impostos. Isso também foi o início da Segunda Guerra Mundial. Então, depois, se eu pedir, depois a gente vê isso. Então, falou.